Então, eu gostaria, primeiramente, de te agradecer bastante por você ter aceitado participar dessa live, de estar aqui com a gente. O, o nosso público aqui é um público, em sua maioria, de estudantes de graduação e de pós-graduação interessados no assunto de escrita científica, né? Muita gente tem dificuldade ainda de escrever seus manuscritos de forma independente, são interessados na ciência, e aí eu te fiz esse convite para você trazer um pouco da sua experiência, já de bastante tempo, para que eles te ouçam, né? E também consigam assimilar ou pegar as suas dicas de uma maneira importante. Então, eu já te agradeço muito por isso. E eu queria também dar as boas-vindas aos participantes que estão aqui conosco, que estão nos assistindo. Eles são de diferentes áreas, Tércio, não tem só alunos da meteorologia, tem alunos, por exemplo, da biologia, da farmácia, acho que da medicina, engenharias, e tem até alunos de áreas das humanas. Então, a gente vai estar conversando aí com pessoas de diferentes áreas, saindo um pouco da nossa linha de ciências atmosféricas. E aí, Tércio, eu primeiro vou fazer uma apresentação bem breve do seu resumo curricular, porque ele é gigante, é enorme, é impressionante. Então, para quem está nos assistindo, o professor Tércio Ambrise, ele é doutor em meteorologia pela Universidade de Reading, ele é professor titular do Departamento de Ciências Atmosféricas, no IAG-USP, é coordenador de projetos de pesquisa científica nacionais e internacionais, atua na área de meteorologia e ciências atmosféricas, foi autor principal de um dos relatórios sobre mudanças climáticas do IPCC, é revisor de periódicos nacionais e internacionais importantes para a ciência, é pesquisador 1A do CNPq, é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, possui dezenas de publicações científicas, em sua grande maioria internacionais, é autor de livros e capítulos de livros, orientou dezenas de dissertações de mestrado, teses de doutorado e de pós-doc, e também trabalhos de iniciação científica. Então, ufa, é de fato impressionante o seu currículo, Tércio, e eu vou deixar você falar um pouquinho, se você quiser fazer uma apresentação, além do que eu te falei, né, do que eu apresentei aqui, e aí depois a gente pode começar, tudo bem? Eu não deixei você falar, né, que eu estava no ritmo. Não, tranquilo. Olha, Augusto, muito obrigado mesmo pelo convite. Na verdade, eu parabenizo, porque esse é um assunto extremamente importante nos dias de hoje, né, onde cada vez mais nós temos que mostrar, não só para a academia, mas para a população e para a sociedade como um todo, a importância da ciência, né? E eu acho que essa discussão que você propôs essa noite, né, discutir como que se faz um artigo científico, né, os detalhes, por que ele é importante, não só para nós, né, mas também para a sociedade, eu acho que isso vale a pena ser discutido, sim. Aliás, eu vejo muito pouca discussão nesse sentido. E agora, com tudo o que está acontecendo, e a ciência mostrando que efetivamente consegue dar para a sociedade uma resposta rápida, como foi no caso das vacinas e de outros medicamentos e tratamentos da pandemia de Covid que nós estamos sofrendo, eu acho que isso é um grande exemplo. Então, muito obrigado mesmo. E eu tenho certeza que o que nós vamos estar falando aqui independe da área, né? Escrever um artigo científico pode ser para meteorologia, para física, para matemática, para biologia, né? As áreas, pelo menos as áreas ligadas às ciências da vida, né? E ciências exatas, escrever um artigo é a mesma coisa. Inclusive a qualificação dele também, né? Ótimo. Ótimo, Tércio. Obrigado. Eu só vou informar os participantes aqui do nosso canal que a gente vai fazer um bate-papo bem descontraído, não tem nada formal, né? Então, a ideia era dividir essa live de duas maneiras, né? Então, eu vou te fazer umas perguntas mais gerais, de cunho gerais, e uma mais específica que tem a ver ali com partes, né,
do artigo científico. Cada seção do artigo científico baseado na sua experiência, desses longos anos na academia, né, publicando. Então, a gente vai fazer esse jogral, vamos dizer assim. Eu vou fazer a pergunta para você responde. Se eu tiver alguma coisa para contribuir humildemente, eu vou tentar também, mas a ideia é que você nos passe toda esse seu background que você, né, tem experimentado na ciência. Então, podemos começar? Por favor, vamos lá. Ótimo. Então, a primeira pergunta, que é de quesito geral, é a seguinte: na sua opinião, qual seria a importância da publicação científica para a carreira profissional dos pós-graduandos e dos pesquisadores em início de carreira? Ou seja, por que eles devem publicar os seus achados científicos? Essa é uma pergunta importante, né? Que a gente, e eu respondo da seguinte forma, né? Quando você defende o seu mestrado ou defende o seu doutorado, né, o que é essa defesa? Na verdade, você tem lá a banca que vai te examinar, você convida os seus colegas, né, e amigos ali do departamento, às vezes vem o seu pai, a sua mãe, a namorada, a esposa, sobrinhos, tios, avós, né, vem toda a família. E aí você apresenta, você mostra que fez um trabalho científico, esse trabalho é avaliado por uma banca de qualidade e ela diz, olha, o seu trabalho merece ser aprovado. E aí você tem lá a sua pesquisa. Se você não publicar, quem vai saber o que você fez em termos de pesquisa? E qual o valor daquela pesquisa? Né? Os únicos que vão estar sabendo é a banca, os seus amigos mais próximos e a sua família. Né? E em ciência, você tem que divulgar aquilo que você faz. A ciência, na verdade, ela não é algo pessoal, né? Pelo contrário, a ciência é um resultado que tem que ser público, né? O avanço da ciência se dá através exatamente do conhecimento que você tem do artigo ou do trabalho científico que outro fez. Né? Então, alguém escreveu um artigo e disse, olha, se você caminhar um metro, você pode até cansar. Aí, a partir dessa ideia, você vai lá e trabalha e faz, olha, e se caminhar 2 metros e 3? Né? Aí você sabia qual que era o resultado daquele. E aí você faz a sua pesquisa e publica e fala, olha, ele tem razão, mas também, se você caminhar 2 ou 3 metros, você pode cansar muito mais. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que, na verdade, a ciência ela tem que ser publicada. Né? E a sua pergunta é muito importante. Então, os alunos, né, de graduação, de pós-graduação, particularmente, mesmo de graduação, eu já tive alguns alunos de iniciação científica que publicaram trabalhos excepcionais em revistas internacionais com alto fator de impacto. Então, é possível. Né? E isso por quê? Né? Porque você tem que dar aquele apoio na publicação. Então, é sim importante, né? Porque hoje, bom, acho que a sua pergunta nesse nível é exatamente isso. É importante para que as pessoas saibam aquilo que você fez e você possa ser reconhecido. Né? As pessoas sabem o que o Augusto fez, né, no doutorado e os outros artigos. Ele fala, quando você vai num congresso, você que é o Augusto Veiga, eu te conheço do artigo X. Aí ele vai lá e começa a conversar com você. Então, na verdade, a publicação científica é muito importante para a carreira do pesquisador, né, e para o aluno que está se formando. Por quê? É através dela que, eventualmente, ele vai ser avaliado em concursos públicos e em outras seleções. Você tocou num assunto bem interessante, Técio, se você me permite a parte, que é, de fato, uma apresentação de dissertação, de tese, né, vamos dizer assim. O máximo que a pessoa vai conseguir, se ela não publicar em um periódico, é que esse documento vá para a biblioteca. Mas os cientistas não procuram os artigos em bibliotecas, eles procuram, a informação em bibliotecas, eles procuram as informações em revistas de bom nível internacional, que são aquelas revistas com um bom fator de impacto, né? Isso. Então, se você deixar na biblioteca, eles não vão procurar. Né? Então, é de fato bem interessante a sua resposta.
Muito obrigado, Técio. Uma segunda pergunta, ainda dentro das questões gerais, é a seguinte. Hoje, fala-se muito em quantidade de publicações científicas para se ter um currículo turbinado. Mas a gente sabe que a ciência é movida por descobertas impactantes, o que torna difícil a publicação de muitos artigos. Sendo assim, esses estudantes e profissionais deveriam focar na quantidade ou na qualidade das publicações científicas. Veja Olha, que eu estou me retratando a uma pessoa, né? Tudo bem, essa é a pergunta. tá bom. Não, eu te diria o seguinte, até não muito, um tempo mais recente, todos pensavam que o importante era ter um monte de artigos. Né? Se eu tiver publicado 20 artigos, 30 artigos, né, isso vai dizer que eu sou um excelente pesquisador. Isso antigamente até valia em termos numéricos, se bem que, né, sempre houve uma avaliação da onde foi publicado esse artigo e qual que é o impacto desse artigo. Né? Tanto é que os fatores de impacto das revistas, como é que se dá esse fator de impacto? Na verdade, é o quanto aquele artigo científico que você publicou, né, ele é mencionado naquela revista. Né? Então, quando você publica numa revista importante, né, ou uma revista muito conhecida, as pessoas vão lá procurar a pesquisa, aí acham lá o trabalho do Augusto, né, e falam, olha, tem esse trabalho aqui. Usam o trabalho do Augusto como uma referência, né, e citam o trabalho do Augusto. Olha, eu estou desenvolvendo a metodologia X, né, que foi primeiramente desenvolvida pelo Augusto. Né? Eu estou agora melhorando essa metodologia. Ou seja, eu estou fazendo algo diferente. Né? E em ciência é exatamente isso. Por isso que eu disse que você tem que publicar e as pessoas têm que ver os seus resultados, porque é através deles que a ciência vai evoluir. Outros vão sair exatamente da onde você parou. Então, você analisou até o 3º metro, outros vão analisar mais para frente. E aí a ciência avança. Certo. Então, na verdade, o fator de impacto de uma revista boa, né, ele é em função do número de vezes que o artigo que ela tem é citado por outras revistas. Né? Então, obviamente, quanto mais as pessoas lerem, mais ele pode ser citado. Né? Um exemplo, né, as revistas, o fator de impacto em algumas das revistas da nossa área é em torno de 5, 6 revistas top da área de meteorologia. Né? Se você publicar um artigo na Nature, né, a Nature tem um fator de impacto da ordem de 70. Uau! 70. E nós estamos falando de uma revista top da nossa área, que é 6. Qual que é a diferença? A Nature, ela aceita artigos que são generalistas, né, que mostram uma ciência que pode ser aplicada para diversas áreas ao mesmo tempo. Enquanto que uma revista da meteorologia, por exemplo, ela usa... quem vai estar usando? São os pesquisadores da área de ciências atmosféricas. Então, ela é um pouco mais restrita. Então, ela é muito citada pelos pesquisadores das ciências atmosféricas e hoje, para uma área um pouco maior, porque as ciências atmosféricas é interdisciplinar também, né? Mas, obviamente, não tem a abrangência que tem uma Nature. Agora, não significa que um artigo na Nature ou um artigo numa revista top da meteorologia, eles tenham pesos distintos. Na verdade, eles são igualmente importantes para o avanço da ciência. Né? Então, na verdade, hoje em dia, o que se tem olhado muito é o impacto da ciência que você está fazendo, e não tanto o número. Né? Então, é muito importante, na hora de se preparar, né, o artigo, você entender aquilo que você quer comunicar para a sociedade científica. Né? E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando você defende a sua tese tinha um objetivo inédito ali. Né? Na verdade, ela foi aprovada porque você fez algo que ninguém fez. Né? Por isso que é dito que você é um doutor, né, naquela área, naquele assunto. Porque o que você fez de pesquisa lá é algo inédito. Então, esse trabalho é inédito e deve ser publicado. Né? E aí sim é que você
tem que procurar uma revista de um bom fator de impacto, né, para poder publicar. Então, na verdade, eu diria que nos dias de hoje, o que tem se olhado mais é o impacto da sua pesquisa e muito menos o número de artigos. Né? Eu me lembro, Perfeito. vou ser muito sincero aqui com vocês, Uhum. né? Eu já muitos anos participando do Congresso Brasileiro de Meteorologia, como diretor científico ou participando da parte mais científica. E eu me lembro que eu via muitas pessoas mandando artigos para esses eventos, e antigamente a SBMet aceitava artigos longos, né? Parecia um Uhum. artigo científico. Ótimos artigos, né? Mas veja, não é um artigo científico, está num evento de um congresso. Então, o impacto Congresso. dele é muito menor. Né? Então, nós temos Sim. sim que fazer um esforço para que a ciência e os resultados produzidos pela pesquisa de cada um de nós seja divulgado e seja divulgado de uma forma que ele possa ter uma grande amplitude. Né? Portanto, eu diria, resumindo, menos, Uhum. um número menor e uma maior qualidade nos artigos que são publicados. Isso tem sido avaliado, sim, pelo CNPq, pela CAPES e por vários outros CAPES. órgãos internacionais. Ótimo, excelente, Técio. E eu lembro também que a gente tem um fator, o índice H, que mede ali, por exemplo, eu acho que é o impacto, né, que os artigos publicados por um pesquisador têm na ciência. Né? Então, aquele índice H é bem interessante. Quanto mais artigos você tem, que é bastante citados, esse seu índice H aumenta. E aí ele independe da quantidade, ele depende, de fato, da qualidade do Exato, artigo. Então, exatamente. Às vezes o você... pesquisador Uhum. ele tem, sei lá, 2, 3 artigos, mas eles foram publicados, só dando um exemplo, vai, numa Nature da Sim. vida, e na verdade o Uhum. índice dele vai subir assim tremendamente. Por quê? Porque ele vai ser muito citado, né? E com isso você Isso. tem esse índice H aí muito grande. Né? Isso é importante. Isso é um outro parâmetro, né? A gente está falando de artigos científicos, mas como o índice H está vinculado ao número de citações desses artigos científicos, né? Então, na verdade, ele Sim. acaba sendo muito utilizado também, né, em seleções, quando você submete um projeto, você quer analisar o currículo do coordenador desse projeto, hoje em Uhum. dia o índice H é um dos índices, um dos indicadores, né, também da qualidade do pesquisador, de certa forma. Né? E isso, Ótimo. obviamente, você Uhum. consegue através da vida. Né? Eu diria o seguinte, olha, se Sim. você está em início de carreira, não se desespere, porque você está começando a produzir agora. Mas eu te digo o seguinte, você pode estar começando a produzir, mas se você estiver produzindo num bom padrão, né, num bom Uhum. nível, né, esse seu índice H, rapidamente ele aumenta. Ótimo. Isso eu garanto. É verdade. Ótimo. Então é interessante saber que a qualidade é importante, né? A Verdade. qualidade supera a quantidade. Isso daí eu acho que é uma dica extremamente importante. Então eu acredito que quem está aqui já escrevendo seu artigo, visando ali uma revista para submissão, já vai pensar nisso, já vai pensar nessa qualidade. Então, uma terceira pergunta, Tércio, é a seguinte: nós sabemos que não é tão simples publicar artigos em revistas com alto fator de impacto, pois essas revistas estão interessadas em pesquisas de alto nível. Nesse sentido, qual seria a sua recomendação para aumentar as chances de publicação nestas revistas? Olha, essa sua pergunta é interessante no sentido de que a gente fala, a revista é de alto impacto, então é super difícil de publicar. Não, não é difícil de publicar. Né? Por quê? Porque os revisores dessa revista vão avaliar a qualidade da pesquisa Da científica pesquisa? que está sendo submetido. Então você tem que ter isso interiorizado, quer dizer, você sabe se você fez uma pesquisa que foi de ponta, que você encontrou algo inédito. Né? Então, Sim. isso tem. Se você encontrou algo inédito e você olhou na literatura e falou, olha, ninguém fez isso. Esse artigo ele vai ser aceito. Claro, né? Qual é a diferença? É que você tem que ser mais caprichoso, né? Na Uhum. elaboração do artigo.
mas se a hipótese do artigo ela é nova, né, e contribui para a evolução da ciência, eu duvido que um revisor, né, vai dizer não para o seu artigo, e ele vai ser publicado. Né? Claro, então, eu acho que você vai me perguntar outras coisas sobre os artigos, mas, de qualquer forma, o artigo, ele tendo uma qualidade científica, ele vai ser publicado. E isso independe da revista. Nessas revistas que têm um fator de impacto maior, né, é claro que os revisores que eles procuram também são revisores experientes da área. Então, eles não vão deixar passar qualquer coisa. Mas se você for uma pessoa caprichosa, você mostra claramente a sua contribuição científica para o avanço da ciência, o revisor ele não vai recusar o seu artigo, de forma alguma. Então, essas revistas então de maior fator de impacto, não é que elas são mais difíceis. Elas exigem que você seja mais cuidadoso na hora de apresentar os seus resultados. Né? Porque tem uma avaliação extremamente forte nisso. Né? Então, a pesquisa que está por trás, né, vamos assim dizer, do artigo, ou seja, a pergunta científica que originou toda a pesquisa, deve ser uma pergunta que permita ou leve para uma resposta inédita. Senão, o revisor experiente ali de uma revista, de um periódico com um fator de impacto alto, relativamente alto, né, ele já vai perceber isso e vai dizer, não, isso aqui já foi feito. Também tem coisas inéditas que têm que ser relevantes também. Né? E aí, isso Porque, olha, não se iluda, né? O seu artigo ele vai para um revisor que entende do assunto. Então, na verdade, assim, é claro que a sua pesquisa você entende bastante, mas na área tem outros pesquisadores que também entendem. Né? Não aquilo que você fez especificamente, mas entende a metodologia, entende os dados que você está usando. E aí ele faz essa reflexão, né? E faz uma análise dos seus resultados em mais profundidade. Né? E é por isso que o artigo, quando é aceito nessas revistas, eles são artigos top, né? Excelentes. Ótimo, Técio. Muito obrigado pela sua resposta. Fantástica. Vamos para a nossa quarta pergunta aqui, que é a seguinte. Baseado na sua experiência com inúmeras orientações na graduação e na pós-graduação, assim como em publicações de impacto, o que você destacaria como sendo as principais dificuldades que os estudantes enfrentam na hora de elaborar um artigo científico de forma independente? Olha, antigamente, uma das grandes barreiras era o inglês. Né? Quer dizer, o aluno ele entra na faculdade, não fez um curso de inglês, ou está fazendo ainda um curso de inglês, pouco treinamento, né? Então, já é difícil para falar e escrever, então era muito mais difícil. Né? Isso, aos poucos, foi sendo minimizado. Né? Hoje, nós temos tradutores de português para inglês que dão num nível de tradução muito bom. Muito bom. Não vou fazer propaganda de nenhum aqui, mas alguns deles, se você escreve bem em português, ele consegue traduzir de uma forma muito próxima para o inglês. Fora isso, hoje nós temos diversas empresas, né, e pessoas no mundo todo que se candidatam para fazer uma revisão do seu inglês. Então, veja, por que eu estou dizendo isso? Porque uma das dificuldades dos alunos era o inglês. Então, hoje, o aluno não tem que temer o inglês. Isso é uma coisa que pode ser melhorada. Né? Quer dizer, isso pode passar. Né? Ele pode passar para um outro estágio. Então, o estágio hoje é ele fazer um trabalho muito bem feito. Né? Figuras muito claras, né? O texto muito claro daquilo que ele quer mostrar. Ou seja, ele tem que deixar claro a hipótese científica que ele quer provar. Né? Então, a dificuldade maior é essa clareza, né, da hipótese científica. Uma vez feito isso, o artigo ele já está pronto. Né? Então, você pode, sim, hoje escrever na sua própria língua e pedir uma tradução, né, para alguém. Hoje diminuiu muito os custos para isso e você consegue ter um inglês excelente, né, que torne claro a sua ciência.
Eu não disse antes, né? Mas quando a gente fala Uhum. de revistas internacionais, é claro que você tem que escrever em inglês, né? Por quê? Sim, Porque essa é a abrangência global, né? Todos sabem que a língua científica, né, poderia ser outra, eu até diria, mas a língua científica é considerada o inglês. Então, não há escapatória, né? Se você vai para um evento perfeito. internacional, se você escreve o seu artigo, ele tem que ser em inglês. Então, é algo que tem que os estudantes têm que tirar esse medo e ir para frente. Perfeito, Técio. Então, pelo que eu entendi, eu acho que o grande desafio dos estudantes é tornar mais claro, né? Ter uma comunicação clara, né? Exato. Objetiva, porque a gente sabe que a escrita científica tem algumas nuances. A gente não faz um paper, a gente não escreve num paper do jeito que a gente sai falando, né? Então, tem alguns, Exato. a gente tem que ser objetivo, claro, conciso. Então, eu acho que essa clareza é que pode, de fato, tá aí, por exemplo, criando essa dificuldade para o estudante. Bem interessante sua resposta, Tess. Muito interessante. Então, seguindo aqui, quinta pergunta é a seguinte, ó. Quais seriam as suas dicas para que os alunos sanassem essas dificuldades em particular? Então, a gente identificou aqui, você identificou que essa falta de clareza, se eles melhorarem, né, escreverem de uma maneira mais clara, eles com certeza vão sanar essa dificuldade, porque o inglês já não é tão dificultoso assim por conta dos Uhum, tradutores. uhum. Então, eu acho que você já até respondeu, mas se você quiser responder, fique à vontade, né? Então, quais seriam as suas dicas para que os alunos sanassem essas dificuldades em particular que você apontou? Olha, primeiro, tem que estudar o inglês, não tem escapatória. Se você quer seguir a carreira acadêmica, você vai se debruçar, vai encontrar pesquisadores de outros países, e independe do país, né, todos vão estar falando em inglês. Então, você vai ter que estar se comunicando em inglês. Então, esse medo ele tem que desaparecer, né? E o outro é sempre focado, né? Sempre pensando muito claramente qual que é o objetivo do seu trabalho científico e o que você quer mostrar com ele. Se você deixar isso claro no seu artigo, de novo, esse é um artigo que vai ser aceito sem grandes problemas. Perfeito, Tércio. A última questão aqui, a última pergunta da nossa primeira parte, com relação a questões gerais, é a seguinte. Na sua opinião, o que deve ser feito para se encontrar um questionamento científico relevante para a ciência? Ah, isso é importante. Ler. Você tem que ler, né? Você tem que ler os artigos atuais, né? Por quê? Né? Depois a gente acha que até nós vamos discutir um pouco os detalhes dos artigos, mas Uhum. em geral os artigos eles sempre contêm, né, um avanço da ciência que ele está representando naquele artigo e as especulações, né? Quer dizer, olha, eu avancei até aqui, mas ainda faltaria analisar se o carro vai para a direita, se o carro vai para a esquerda. Eu analisei que o carro chegou até esse ponto, mas será que ele pode ir para a esquerda, para a direita? Isso precisa de mais pesquisa, né? Então, se você Certo. estiver se atualizando, né, com os artigos científicos, e é por isso que é importante a publicação, aí a gente volta na sua segunda questão, quer dizer, é importante a publicação, por quê? Porque você dá, né, você dá o direcionamento para onde a ciência tem que seguir, né? Então você tem que Sim. ter essa leitura. E é claro, hoje em dia ninguém faz pesquisa sozinho. Você até pode, né? Mas o ideal é você ter alguém para compartilhar. Então, se você já tem lá o seu orientador, o seu supervisor ou um colega de uma área, vocês sempre podem estar discutindo ciência e propor algo novo, né, nesse sentido. Então, na verdade, que encontrar o questionamento científico significa que você tem que entender aquilo que está ocorrendo hoje, né? Então, você Uhum. tem que procurar atrás disso. É quando você não entende. Então, hoje em São Paulo, a temperatura chegou a 30 graus. Eu sei que aí em Manaus, isso aí é Isso é tranquilo, né? normal. Mas em São Paulo, semana passada, a temperatura não passava de 18. Né? Então, Uau. a gente tem que entender. Aí você fica curioso, como cientista, você fala,
puxa vida, mas por que hoje chegou a 30? Alguém me explica? Aí todo mundo fala, olha, eu não tenho certeza, eu acho que é isso. Pode ter sido um bloqueio atmosférico, né? Pode ter sido uma alta pressão, uma frente que não passou, uma frente fria, um monte de coisa. Mas ninguém te diz o que é. Então, o que você faz como cientista? Uhum. Eu vou atrás da Vai resposta. investigar. Você vai lá, vai investigar. É assim que a ciência. Você investiga e mostra por que no dia de hoje foi tão quente. Você explica isso. Né? Então, é Perfeito. assim que se avança. Então, na verdade, você tem que estar sempre atualizado, né? Ler bastante, né? E Uhum. sempre disposto a estar colaborando com os seus parceiros. Né? E com isso você consegue produzir muito mais. Claro, se você quiser produzir sozinho, tudo bem. Mas lembre-se, sempre você Ah, vai demorar mais, você vai ter mais sim. dificuldade. Agora, em parceria, né, nem que você trabalhe com os dados, mas você conhece uma pessoa que é muito boa na parte de análise das figuras, ela pode te ajudar. Às vezes ela pode ver algum detalhe de que você não enxergou. Então, é desta forma que você vai procurar os seus desafios científicos, né, e, eventualmente, publicar a pesquisa que você está desenvolvendo. Ótimo. Eu lembrei uma coisa aqui, quando eu ministro os cursos de redação científica na pós-graduação, que sempre vem como é que pode dizer, uma afirmativa, né, para quem quer publicar em um periódico de alto impacto. Ele dizia assim, ó, você tem que pensar fora da caixa. Aí a primeira coisa que eu falo para os alunos é o seguinte, como é que você vai pensar fora da caixa se você não conhece a caixa? Então, para você conhecer essa caixa, que é a sua caixa de conhecimento, que está associado, por exemplo, ao seu tema de pesquisa, você tem que ler. Porque se você não conhecer essa sua caixa, vamos dizer assim, imaginária, que é a caixa de conhecimento científico, e aí Uhum. você tem que conhecer as fronteiras dessa caixa, como é que você vai pensar fora dela? Não tem Exato. como. Então você tem que ler. E aí vai exatamente na direção da sua resposta. E foi bem direta. Você tem que ler para você achar um questionamento científico importante, relevante para você desenvolver, é ler. É. Fantástico, Técio. Excelente. Aqui a gente vai para questões gerais, a gente passou, e aqui a gente vai para questões específicas, né? Então a gente vai entrar aqui dentro do artigo científico, né? Aquelas seções do artigo científico. Uhum. Tem muita gente que às vezes não sabe nem por onde começar certas sessões, né? A gente está falando para essas pessoas e que também tem interesse de tornar essas sessões melhores na hora de escrever. E a primeira pergunta é a seguinte: na sua opinião, quais informações devem fazer parte de uma excelente introdução em um artigo científico de bom nível? O que tem que ter lá dentro? O que não pode faltar? O que até te chama a atenção quando você está lendo um artigo científico, que você é revisor também de periódicos, então, o que é a introdução? O que deveria estar lá dentro? Ah, olha, é claro que num artigo científico, né, o filé mignon do artigo científico é efetivamente os resultados que você obteve dentro da sua pesquisa, né? Sem dúvida alguma. Mas veja, para você chegar até lá, né, é como num grande jantar, né? Você pode querer ter o bife ali, né? Se alguém é vegetariano ou vegano, a gente pode falar de uma berinjela, mas não tem problema, né? Mas esse é o prato principal. Para você chegar lá, você tem que sentir vontade de comer, né? Então ele tem que estar muito bem apresentado, né? Então não pode ser, Sim. se vamos supor, Ah, você ok. pegou lá a sua berinjela, botou no forno, joga no prato e ó, essa aqui é a sua comida. Não, né? Você tem que apresentar essa berinjela. Você pode colocar detalhes, você tem que mostrar que ela é apetitosa, né? E isso vale exatamente para a introdução. A introdução do artigo é o que vai fazer com que o revisor leia o seu artigo de uma forma muito mais tranquila, né? E já sabendo o que ele vai encontrar, ou não. Né? Se a introdução estiver confusa, né, você já tem aí, o revisor ele já deu um ponto negativo, digamos assim, para o seu artigo. Então, as chances dele ter maiores revisões, né, a gente chama major revisions, né,
ou então, inclusive, de ser recusado, é muito grande. Aí você fala, pô, mas ele nem viu a pesquisa. Não, ele não viu a pesquisa, mas ele viu como que você apresentou essa pesquisa, qual é a ideia que você tinha por trás dela. Então, ele não vai entender direito o que você quer mostrar nos seus gráficos se ele não entender, no início, o que você quer mostrar. E por que aquela pesquisa é importante. Isso. Aí que vem que na introdução você tem que ter, né, você tem que dar um contexto histórico, é óbvio, né? Quer dizer, você tem que mostrar, né, dentro do tema que você está colocando, o contexto histórico. Por que aquilo é importante? Quem já trabalhou com isso? Né? Quais foram os últimos resultados, né, dentro deste tema? Né? E aí você vai elaborando. Né? Quer dizer, se nesse trabalho, por exemplo, você vai usar modelos numéricos, né? Você começa com a parte observacional, mas você tem que dizer quem já fez trabalhos usando um modelo numérico, né, de simulação, né? E que tipo de resultados ele obteve. Então você vai construindo, né, uma história, né, do tema que você quer abranger. Então, o último parágrafo da sua introdução é exatamente isso. Você vai ter que escrever lá qual que é o objetivo do seu trabalho. E para o revisor entender o objetivo daquele trabalho, daquele artigo, né, ele já passou pelo histórico. Ele sabe o que foi feito antes, o que está sendo feito hoje e o que você pretende fazer. Então, você tem o revisor ele tem essa visão macro, né, do trabalho que você quer apresentar. Então, ele já começa com a segunda parte, né, que é dados e metodologia e coisas assim, já sabendo, né, o que ele tem que esperar, né, do resultado do seu artigo. Ele não precisa nem ler o resto, porque ele já sabe o que você quer mostrar. Né? Ou ele tem que... Não é que ele não precisa ler, ele precisa se entusiasmar e falar, puxa vida, esse objetivo é interessante. Esse trabalho vai me dar algo interessante. Aí ele fica motivado a ler o seu artigo. Então, a introdução é praticamente a entrada, né, do seu artigo. Se ela estiver confusa, com falta de referências, né? E veja, e referências é importante. Por quê? Porque pode ser que o revisor, né, ele já tenha escrito nessa temática, e, em geral, os editores, né, eu já fui editor de revistas, tanto nacional como internacional, e você vai e procura revisores que estejam no tema. Então, pode ser que naquele tema o revisor é um pesquisador que entende bastante e você não colocou nenhum artigo dele, se é um artigo importante. Então, com isso, você já perdeu mais um pontinho aí. Então, é muito importante, né, ter uma boa revisão, você colocar ali o estado da arte, né, do tema que você quer mostrar, né, mostrar aonde que está, né, atualizado hoje esse tema, né, e aí sim você entra e diz, olha, hoje fizeram até aqui, esse meu artigo ele vai caminhar um pouquinho mais. Excelente. Você motivou o revisor e ele vai avançar em cima disso. Ele vai ler com muito mais prazer, né, do que já falar, puxa vida, não tenho certeza o que quer. Aí ele vai continuar lendo, claro, ele vai revisar, mas já não vai ser com o mesmo humor. Então é muito importante você dar um bom humor para o revisor. Eu gostei muito da metáfora que você fez com um prato, né? Um prato de comida. Então você não vai servir aí um bife de qualquer forma, a berinjela de qualquer maneira. Você tem que, de fato, apresentar. Olha, isso aqui é interessante, é uma proposta importante. Então, ali dentro da introdução, a gente também tem que ver, né, a questão de relevância, ele tem que enxergar que há relevância, porque você pode ter algo inédito, mas que talvez não seja tão relevante assim. E se você casar, né, o ineditismo com a relevância e uma apresentação assim, excelente, porque não dá para escrever abaixo da excelência se a gente quer publicar um artigo científico, sobretudo em revistas e periódicas internacionais de bom nível. Né? Então, a gente tem que dar o máximo mesmo para escrever a introdução. Fantástico, Técio, fantástico mesmo a sua resposta. Agora, em relação à seção de materiais e métodos, quais são as suas recomendações para a escrita desta seção?
Alguma dica importante para aqueles que vão começar a escrever esta sessão, mas não sabem por onde começar? Olha, dados e métodos, na verdade, é o caminho intermediário entre a introdução, claro, né? Então você motivou o leitor, né, a ler o seu artigo, e os resultados. Mas eu só vou entender os resultados se eu souber efetivamente que dados foram utilizados e qual foi a metodologia, como que eu analisei esses dados, né? Então, na verdade, ter a descrição dos dados é extremamente importante, né? Porque a gente sabe, se você está usando um dado de reanálise, né, de, sei lá, uma reanálise do Centro Europeu, um ERA 5, um ERA 20, né, ou qualquer dados de reanálise, você tem que deixar claro isso lá, né? Por quê? Porque quem está lendo e entende um pouco do assunto sabe, esses dados são bons. Então, os dados já saíram bem. Então, os dados estão ótimos. Mas como que eu vou analisar esses dados? Então, você tem que deixar claro qual que é o método que você está fazendo. Você vai fazer uma correlação, você vai calcular só médias, né? Vai fazer uma composição de dados, de imagens. Então, você tem que deixar claro todos esses pontos. Por quê? Porque na sessão seguinte, que é na sessão de resultados, você vai estar mostrando figuras, você vai estar mostrando análises. E, portanto, você tem que entender como essas análises foram feitas. Que tipo de filtros você utilizou nos seus dados para gerar aqueles resultados. Porque dependendo do tipo de filtro, né, você pode gerar resultados diferentes. Então, a pessoa que está lendo, ela tem que entender, né, ela tem que saber quais os dados que você está utilizando, para saber se a qualidade deles é bom, e como que você analisou esses dados. Então tem que deixar muito claro. Se é uma metodologia que é muito comum, é claro que você só precisa referenciar. Agora, se você está propondo uma análise diferente, aí você precisa ir mais em detalhes, né? Então, hoje em dia, se você só vai fazer, por exemplo, correlação entre os dados, puxa, correlação todo mundo hoje já, em princípio, sabe. Então, você vai lá e só cita, né, alguns autores, né, outros pesquisadores que já fizeram esse tipo de análise. Você pode fazer uma descrição breve, né, mas não precisa ir em muitos detalhes. Os detalhes vão ser se você está usando alguma coisa que é diferente, né? Inclusive, pode ser algum tipo de análise que é você que está propondo. Aí você tem que entrar num grau de detalhamento um pouco maior, né? Mas, veja, é exatamente uma fase de transição. Eu só vou conseguir entender os resultados que você está mostrando, quer dizer, que o pesquisador está mostrando, se, né, eu souber como que ele obteve aqueles resultados. E isso é dado exatamente nessa sessão de dados e metodologia, né? Então, não se assustem. Na verdade, essa é uma sessão que, se você tem lá sua dissertação de mestrado ou a tese de doutorado, você tem isso lá. Já está pronto, na verdade. Por quê? Porque você teve que usar algum conjunto de dados e você teve que usar alguma metodologia. Então, na verdade, no artigo científico, o que você faz é condensar isso, né, em alguns parágrafos, e não uma tese que você tem páginas e páginas para escrever, né? Então, isso não é uma parte muito complicada de escrever o artigo. Na verdade, eu digo que é a parte mais simples possível para escrever um artigo é dados e metodologia. Por quê? Você sabe os dados que você usou e você sabe os métodos que você utilizou para analisar aqueles dados. Ótimo. E geralmente a gente usa o método, né, para obter resultados, para que esses resultados nos levem na direção da resposta da nossa pergunta que originou a pesquisa científica. Isso. E bem interessante. Certo, Técio. Eu acho que ficou muito claro o que você disse aqui para a gente com relação. De fato, não é uma sessão muito complicada. E se a pessoa já tem a dissertação, já tem a tese, é muito mais fácil ela enxugar ali o que ela tem na tese, na dissertação, para colocar ali dentro dos moldes que a revista está exigindo, né? Porque a revista, a gente tem uma limitação ali de número de palavras, número de páginas muito grande. Exatamente. Né? Tem limitações. E agora vamos imaginar, porque a gente sabe que dependendo do periódico, a gente escreve a seção de resultados junto com a seção de discussão, ou a gente pode escrever a seção de resultados separado da seção de discussão. Então, aqui,
Vamos imaginar que o periódico que a gente está avaliando, que a gente está propondo submeter o nosso manuscrito, seja aquele periódico que exigiu uma sessão de resultados separado da sessão de discussão. E a pergunta é a seguinte: o que seria a sessão de resultados e qual a sua orientação para a escrita desta sessão em um artigo científico? Imaginando que você vai colocar lá dentro, você não vai fazer a discussão e vai incluir a parte de resultados do artigo. Não sei se eu entendi. Quer dizer, eu sei o que você está perguntando. Não sei se eu entendi o que você, como é que você quer que eu descreva. É um artigo em que resultados estão juntos e a discussão estão juntas, ou é um artigo em que você tem uma sessão de resultados, né, de descrição e tudo mais, e tem uma sessão à parte de discussão? É isso que você... Exatamente, essa é a segunda opção. Isso. Então tá bom, tudo bem. Olha, na verdade, para um artigo, ele tem que primeiro ser muito organizado, né? Então, os seus resultados, eles têm que estar em figuras claras, né, tamanhos adequados, né, e você tem que descrever aquilo que está observando ali, num primeiro momento. Mas não é só descrição. Aliás, esse é o grande problema, né? Você não pode só descrever a figura. Então, eu coloco lá uma imagem de satélite do dia de hoje, aqui em São Paulo, que mostra que não tinha nuvens. 30 graus, em pleno inverno, que é mais seco, sem nuvens, temperatura, pum, subiu bastante. Umidade caiu também, né? Então, você tem lá a imagem do satélite. Então, não é só descrever, olha, pelo satélite não indica que há nuvens, né? Não tem nuvens, mas o que mais tem ali, né, de informação? Então, você tem que dar uma ideia do que tem na imagem e também descrever isso, né, em termos de... Por que isso é importante? Então, não tem nuvens. Olha, veja, olhando pela imagem de satélite, eu não tenho... Observa-se que não há nuvens, né? O fato de não ter nuvens provavelmente gera, né, uma maior amplitude térmica, né? A temperatura pode aumentar, e também, né, em função de estarmos num período de inverno, que aqui na região sudeste é mais seco, né, provavelmente isso deve impactar também na umidade. Veja, olha o que eu coloquei. Você só tem a imagem de satélite, mas eu estou te dando um monte de informações que estão associadas a essa imagem. Não é só o fato de não ter nuvens. Eu estou te dizendo outras coisas que estão associadas a isso, né? Certo. Então, é nesse ponto que os resultados e as figuras que você vai colocando, né, eles têm que ter esse tipo de descrição. Então, não é só aquilo que você está vendo, mas no que implica, né, aquilo que você está vendo, né? Qual que é o impacto disso, né? E veja, e isso tem que estar colocado numa sequência, por quê? Correta, porque você quer provar aquela sua hipótese científica que você escreveu lá na introdução. Se na sua hipótese lá a ideia era, esse artigo é para avaliar por que no dia de hoje, em São Paulo, né, estava um dia muito quente. Então, você começa a colocar os seus resultados de tal forma a responder aquela pergunta, né? Então, você coloca a análise e descreve a análise e o que essa análise traz de impacto. Tá, você terminou isso, né? Aí você tem a parte de discussão. O que é a discussão? Na verdade, é uma discussão científica. Algum outro pesquisador já fez uma análise desse tipo? Existe algum artigo que tenha descrito, né, o que acontece quando eu estou sem nuvens? E se teve, qual que é a diferença desse resultado para o resultado que você está mostrando agora? Por que o seu resultado, né, é um avanço científico em relação àquele artigo, né, que o outro pesquisador escreveu? Opa, você está vendo que você está tendo uma discussão? Você está mostrando ali, né, você está dizendo por que o seu artigo é importante do ponto de vista científico. Você está comparando os seus resultados com a literatura que é publicada, né, que tem análises semelhantes e está mostrando que a sua análise, né, é tão importante quanto aquelas, mas mais ainda porque ela está mostrando uma outra faceta, né, uma outra resposta dos seus resultados. E é nisso que você coloca na sua discussão.
Então, aí é uma coisa mais comparativa. Eu saí da análise dos dados em si e estou agora comparando o que você fez com o que já foi feito. E por que a sua análise, né, os seus resultados são tão importantes quanto aqueles outros. Porque é isso que vai definir a aceitação do artigo. Essa comparação, né, ou essa corroboração dos resultados que a gente apresenta na sessão de resultados é importante até para que a gente mostre, né, o que a gente está produzindo de resultados está de acordo ou não com outros trabalhos. Se tiver a favor, a gente geralmente coloca lá, está de acordo com os trabalhos e cita algum trabalho, se diverge, a gente explica os motivos da divergência para criar essa discussão dos porquês, né? Porque você tem que justificar as suas conclusões, que a gente vai chegar ainda lá na frente para discutir isso. Porque você apresenta os resultados, corrobora esses resultados, né? E não é apenas a descrição, como você falou, né? A gente também tem que fazer uma interpretação, uma explicação desses resultados, porque são eles que vão levar para a nossa conclusão. E aí você já chegou até a responder essa parte da discussão, mas eu tinha uma pergunta com relação a isso. Se você tiver algo adicional para incluir, aí você inclui. Porque o que eu estou colocando aqui nessa questão, ela começa assim, ó, na minha opinião, uma das maiores dificuldades de quem vai escrever um artigo científico ou manuscrito está na escrita da seção da discussão. Aí eu estou me referindo a uma seção de discussão totalmente separada da seção de resultados. Sendo assim, baseado na sua experiência, você poderia dizer quais informações são esperadas dentro de uma sessão de discussão e como escrevê-la de forma correta? Se você tiver algo adicional, porque você já respondeu. Veja que qual a dificuldade nesse item? Né? Aí remete àquela outra pergunta anterior, né, que você tem que ler na sua hipótese científica. Como é que você descobre uma hipótese científica? Sabendo o que a ciência está fazendo, né? Lendo artigos. Né? E aqui, na parte de discussão, é que você, né, através dessa leitura, que você vai saber exatamente aquilo que já foi feito e como que o seu resultado está contribuindo. Né? Então, realmente, essa é uma sessão importante. Né? Eu diria que ela é crucial, porque aqui ela vai demonstrar por que os seus resultados são importantes para o avanço da ciência. Né? Então, na verdade, aqui tem que se prestar uma atenção maior, e aqui envolve, sim, um conhecimento prévio. Né? É por isso que, se você trabalha em conjunto, você sempre tem pessoas com visões amplas, né, que podem estar contribuindo. E, em geral, vão contribuir muito para essa parte, né, da discussão, né, quando estiver lendo. Então, ela tem que estar bem coerente e tem que estar bem estruturada com a análise dos resultados, que é onde você vai extrair as informações para fazer a discussão. Ótimo, ótimo, Técio. Agora vamos lá. O que seria a seção de conclusão de um artigo científico e como escrevê-la de maneira a torná-la mais interessante para os leitores? Lembrando que o leitor pode ser o revisor também, né? Com certeza. Né? Olha, a sessão de conclusão, por que ela também é muito importante? Porque uma pessoa que é mais preguiçosa, ela pode simplesmente não ler direito a introdução ou só ler lá os seus objetivos e ir direto para as conclusões, para saber que tipo de informação, né, o seu artigo está trazendo. Né? Então, escrever as conclusões, ela precisa começar, né, voltando para os objetivos. Né? Você tem que começar dizendo, né, qual que era o objetivo do artigo. Então, você está remetendo de novo a informação que você deu lá no último parágrafo da introdução, você está repetindo com outras palavras, né, por que você está escrevendo esse artigo. Né? E aí, em uma forma muito breve, né, você está escrevendo o objetivo desse artigo é essa análise, né, onde dados foram utilizados para tentar mostrar que o dia hoje na cidade de São Paulo estava sem nuvens. Né? Através das análises nós vimos, né, aí você na verdade faz um resumo, né,
muito, muito específico, né, do que você obteve nas suas análises, né, dos seus resultados. Né? Só que é descritivo. E, na verdade, num artigo científico, em média, você tem 10, 12 figuras. Às vezes tem artigos que tem 14, outros pode ter um pouquinho a menos. Então, eu vou pegar a média de 10, que é o que efetivamente tem num artigo em qualquer revista. Né? Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, depende de qual que é o tema do artigo em si. Tem 10 figuras. Dessas 10, né, possivelmente, tem uma ou duas que são aquelas chaves, que são aquelas que realmente acabam respondendo àquela sua hipótese científica. Então, é nelas que você vai ter que basear a sua discussão. Eu confesso que com os meus alunos e meus parceiros, eu gosto muito de ter uma última figura no artigo que sintetiza os resultados. Então, é uma figura esquemática. Eu sugiro, aliás, se vocês pegarem vários artigos meus, particularmente com os meus alunos, vocês vão ver que, em geral, ou mesmo nas teses ou dissertações, eu sempre peço para eles terem uma figura, na parte de conclusões, que sintetize os resultados. Isso é muito importante, porque aí é muito mais fácil de você não só descrever os resultados que você obteve, mas deixar claro para o leitor quais foram esses resultados. E muitas vezes essas figuras se tornam, na verdade, a figura padrão do seu artigo. Então, a pessoa, quando vai ter que copiar alguma figura do seu artigo para uma apresentação, para uma tese, para alguma outra coisa, ela pega a figura resumo. Por quê? Porque está ali a síntese do seu trabalho. Então, isso é importante. E isso é a parte principal ali, dentro das conclusões. E as conclusões, elas têm que terminar, né, deixando claro até onde você avançou e o que mais precisa ser feito. Você tem que deixar claro para o leitor, olha, eu precisava ter feito uma análise do fluxo de umidade em São Paulo para saber exatamente se efetivamente você tem... se não tinha umidade para não ter nuvens no dia de hoje. Mas eu não fiz. Então, eu acho que esse é um tipo de análise que deveria ser feito em outros trabalhos para mostrar que a umidade é importante para um dia de seca, né? Para um dia seco. Né? Então, na verdade, a parte final das suas conclusões, ela tem que dizer, né, até onde você avançou e o que eu ainda preciso fazer para melhorar. Né? E a última sentença é tentando puxar, na verdade, a gente fala sardinha para o seu lado, né? É dizer por que o seu trabalho foi importante. Então, você conclui, né? Portanto, esse trabalho mostra que esses resultados podem ser muito importantes, né, para previsores de tempo na cidade de São Paulo. Alguma coisa assim. Que seriam as implicações do seu. Com certeza você precisa deixar claro o que precisa ser feito ainda. Né? Certo. Então, nesse caso, desculpa, seria, no caso, você mostrar as implicações dos seus achados. Né? Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. E não simplesmente fechar, eu concluo isso e deixar em aberto para as pessoas interpretarem onde podem utilizar esses achados, vamos dizer assim, né? Isso. Excelente dica, eu também gostei. A Paola Campos aqui colocou boa dica, essa da figura resumo. Eu também gostei bastante, é uma coisa nova, inclusive, para mim. Eu vou passar também para os alunos em momentos oportunos, na hora de falar dessa conclusão. E aí, vamos aqui para a sexta pergunta, que é o seguinte, e o resumo? Qual seria a sua orientação para a escrita desta seção do artigo e o que não pode faltar no resumo? Olha, o resumo é algo importante. Primeiro, na maior parte das revistas, você tem uma limitação de número de caracteres. Né? Algumas não, mas em geral você tem que fazer um resumo conciso. Né? Um resumo, ele tem que começar dizendo qual que é a ideia, né? Dando um pequeno histórico, mas quando eu falo pequeno histórico, é uma linha, 2 linhas, né? Daquilo que você pretende fazer,
que tipo de dados, né, e métodos você está usando, e aí um resumo dos principais resultados. E nas duas últimas linhas, é como se você tivesse, deixa eu melhorar, se você pegasse Tá. as suas conclusões, né, e resumisse ela, dividisse em 10 partes e pegasse 1/10 dessas conclusões, ou 2/10, Uhum. vai, das suas conclusões. É ali que Certo. é o resumo. Então, você não tem uma Hum. margem muito grande, mas você tem que dar uma ideia para o leitor, né, que dados que você usou, que metodologia e quais são os principais resultados. E por que aquilo é importante? Em, sei lá, 20, 30 linhas. Né? Então, Sim. o resumo, primeiro, o resumo é a última coisa que você faz no artigo. Né? Escreve todo o artigo, escreve a Uhum. conclusão, introdução, tudo, tudo. Monta o seu artigo. O resumo é a última coisa. Por quê? Porque você tendo essa visão macro do artigo, você consegue escrever os pontos principais dele. Aí é muito mais rápido. Sim. Não tente nunca escrever primeiro o resumo que você obteve para depois ir. Não, esquece. Né? Você tem que escrever o artigo inteiro. Aí você vai no resumo. Aí você vai ver que é muito simples. Né? E você consegue colocar poucas palavras para descrever todo o trabalho que você teve. E ali, realmente, é o filé mignon. Perfeito. Né? Perfeito, Tércio, perfeito. E geralmente as revistas, né, em média, vamos dizer assim, elas exigem em torno de 250 a 300 palavras em É, resumos. Então, ele é uma coisa enxuta, é uma coisa bem resumida mesmo. Né? Porque os exato, detalhes você vai encontrar no artigo científico. exatamente. Ótimo. E aí eu tenho uma pergunta aqui, a gente está se encaminhando para o final, que é o seguinte: em relação ao título do artigo, o que você prefere? Construir um título baseado em palavras-chave, um título com uma questão científica ou um título com a resposta à questão que deu origem à pesquisa, ou algo que você entende que possa ser diferente? O título, eu diria que é algo. Ele está muito vinculado ao artigo em si. De novo, assim como você tem que ter o artigo inteiro escrito, né, e depois você escreve o resumo, o título você sempre tem um início. Né? Quando você começa a escrever a sua dissertação ou a sua tese, você sempre tem um título, né, inicial. Que, em Uhum. geral, você quer colocar no título é, o que você vai fazer. Né? Então, o Uhum. título do nosso artigo aqui é Um Dia Seco em São Paulo. Né? Opa, você já está dando a dica. Você provavelmente o artigo está se referindo a um dia que não choveu em São Paulo, ou um dia que é muito seco. Né? Aí você pode dar uma dica maior. Né? Climatologia dos dias secos da cidade de São Paulo, é, Uhum. dias secos e falta de nuvens. Aí você pode escolher. Então, na verdade, o título, pelo menos nos artigos, né, às vezes das teses e dissertações, a gente não tem como mudar. Ou às vezes até muda. Depois que você terminou o seu Uhum. trabalho, você fala: puxa, está lá no meu título que eu ia fazer uma simulação numérica, mas você fez tantas coisas importantes do ponto de vista observacional que você nem fez a parte numérica. Estava previsto, Uhum. tanto é que estava no título, mas você não fez, então não faria Acabou não sentido você fazendo. manter isso no título. Por quê? O título é atrativo. Né? Então, dependendo do tipo de resultado que você obteve, vale tudo isso que você colocou. Né? Ou um título baseado em palavras-chave, né? Seca na cidade de São Paulo durante o inverno. Ponto. São todas as palavras-chave do seu artigo. Né? Isso. Ou então um título com uma questão científica. Né? É sempre seco na cidade de São Paulo? Ponto de interrogação. Né? Você, na Uhum. verdade, quer atrair o leitor para isso. Então, Isso. isso vai depender muito de como que estão os seus resultados, que tipo de resultados você obteve. Né? Mas, de uma forma geral, eu diria o seguinte: é mais importante você ter no título as palavras-chave do seu trabalho, porque são Certo. elas que vão ser procuradas quando alguém der no, no, Um no, Google, né? eu vou falar o Google, né? Quando der um Google Desculpa. pesquisa, Google Search, né? Acho que todo mundo só usa o Uhum. Google praticamente. Né? Você dá as palavras-chave e ele vai procurar títulos que tem essa palavra-chave. Então, se você der lá Sim. a palavra
seca, cidade de São Paulo, inverno. Ele vai te dar um monte de artigos relacionados a isso e vai pegar o artigo que está escrito seca na cidade de São Paulo no inverno. Então, é mais fácil de achar. Então, palavras-chave, em geral, são melhores. Agora, quando você quer usar, porque você tem um resultado interessante, aí você pode botar um questionamento, né, em relação a isso. Eu lembro daquele artigo do show, acho que é Zoe Lau, 1998, Does Exist Monza World of South America? Ele faz uma pergunta, né, no título do artigo. E o que eu costumo passar para os meus alunos, no caso, eu falo, ó, projeto, aí você vê se concorda ou não também, né? Projeto, faz uma pergunta. Aí você desenvolveu uma pesquisa, que pode ser a sua dissertação ou sua tese, e aí, quando for defender a tese, você responde a pergunta. Eu faço isso com eles, parece. Você dá a resposta da pergunta do projeto que originou a pesquisa. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Parece ser interessante também, né? Com certeza pode ser feito. Ótimo. A penúltima pergunta que eu vou te fazer é a seguinte. Você recomendaria alguma sequência lógica para a escrita de um artigo científico, para a escrita de um manuscrito? Essa é uma pergunta importante também. Eu vou dizer da minha experiência, o que eu falo com os meus alunos, né? Você só consegue escrever um artigo, né, se você tem hipótese científica. Mas isso você tem, porque quando você dá a hipótese científica para um mestrado ou um aluno de doutorado, ele já sabe qual que é o objetivo do trabalho dele. Então, na verdade, para ter um artigo mesmo, você precisa ter os resultados. O que você quer responder em termos da hipótese científica? O que você quer responder no seu artigo? Né? Então, para responder essa pergunta do seu artigo, você precisa ter consistência, você precisa ter as figuras. Então, a primeira coisa que eu faço, né, dentro de um artigo é decidir que figuras vão entrar nesse artigo. Porque essas figuras, elas têm que te responder, têm que te dar a resposta daquele proposta hipotética, né? Qual que é o objetivo do seu trabalho. Então, as figuras ela têm que responder isso. Então, se você tem já preparado as figuras, vamos supor que sejam as 10 figuras que vão para o seu artigo, então, veja, você já tem meio caminho andado. Por quê? Primeiro, dados e metodologia você já tem, porque você sabe quais foram os dados que você usou para gerar as figuras, e você sabe que metodologia você usou para gerar aquela figura. Ponto. Né? A discussão dos resultados, você já tem. Você tem a figura. Você precisa agora analisar. Né? E aí, uma vez tendo esses dois, onde você vai trabalhar? Né? Você vai trabalhar na discussão, né? Porque você tem os resultados, você tem que montar a discussão, e você aí vai trabalhar na introdução. Por quê? A introdução é, como eu disse, a introdução é o filé mignon, quer dizer, é a entrada, né, do prato principal. Então, você tem que dar aquela consistência que nós discutimos no início, né, em termos do artigo. Então, a introdução ela é um pouco mais chata, um pouco mais demorada. Mas por quê? Porque você tem que ler, você tem que colocar ali os principais resultados, para poder criar aquela sequência lógica, para chegar e dizer qual que é o objetivo desse artigo. Para depois ir para dados, metodologia, resultados, e aí, baseado na introdução, você volta na parte de discussão. Por quê? Alguns artigos que você já mencionou na introdução, eles acabam voltando na sua discussão. Por quê? Porque aí você está comparando os seus resultados com aquilo que você colocou na introdução. E aí, por último, são as conclusões. Mas as conclusões seria um resumão, de certa forma, como a gente discutiu, onde você pode ter aquela figura lá que representa tudo, né, para te ajudar. Então, na verdade, você vê, o artigo, eu acho que a gente começa de dentro para fora. Você primeiro tem que ter o que você quer mostrar, e aí você produz as figuras que você quer, que explicam isso que você quer mostrar, e depois você trabalha nas partes. Né? Por isso que eu disse que dados e metodologia é o mais fácil, porque isso você já tem. Se você gerou as figuras, acabou. Mas veja, não é um monte de figuras. Você tem que pegar e selecionar 10 figuras que efetivamente expliquem aquilo que você quer mostrar.
Então, cuidado, não adianta botar um monte de figuras. Eu quero mostrar que a cidade de São Paulo estava seca hoje, porque a temperatura estava alta. Então, não choveu. Adianta eu mostrar uma figura de precipitação se eu sei que não choveu? Não. Uhum. Eu posso Não. só citar. Né? E aí Isso. fica implícito no seu texto, né, de que, óbvio, né, que se está seco, que não tem nuvens, não choveu. Né? Não E aí, choveu. sucessivamente. Então, eu estou dizendo isso porque, na verdade, às vezes você não precisa mostrar a figura para descrever um determinado resultado. Mas tem uma figura que é importante. A imagem de satélite é importante, talvez uma figura de umidade seja interessante, né? E, eventualmente, a figura de temperatura, para mostrar a elevação da temperatura. Então, na verdade, vai por aí. Tá bom? Ótimo. Tá ótimo, Técio. Eu vou te fazer a última pergunta, eu considero essa uma das mais importantes, né? Todas essas perguntas que eu te fiz, eu acredito que sejam extremamente válidas para quem está pretendendo escrever um artigo científico, e que é a seguinte: qual conselho você daria para os jovens estudantes que nos assistem para que eles possam alcançar o sonho de se tornarem cientistas ou pesquisadores produtivos no futuro? Ah, o que é um pesquisador, né? O cientista é o termo geral, mas um pesquisador, né? É uma pessoa que é curiosa, que é uma pessoa que ela corre atrás para explicar aquilo que ela não entende. Né? Então, nós temos que sempre estar correndo atrás para tentar explicar o que nós não entendemos. É assim que a ciência avança. Na verdade, é isso que é a ciência. É você sempre estar correndo atrás, né? Ler, foi o que eu disse no início. Você vai ter que ler muito, né? Você vai ter que trabalhar muito, né? Entender as ferramentas que você está utilizando, entender a capacidade dos dados, entender a capacidade da ferramenta que você está usando, até onde você consegue ir com ela, né? E com isso você vai estar cada vez mais entrando dentro da pesquisa. E aí, né, isso vai fluir naturalmente. Então, ser pesquisador é muito bacana, é uma profissão que você não vai ficar rico. Se você está pensando em ficar rico, eu diria para você, esqueça a área da pesquisa. Mas ela te traz, né, uma satisfação muito grande. Né? E se você se torna um acadêmico, né, um professor numa universidade, a maior satisfação ainda é você poder estar lidando com os seus alunos, né, você poder estar transmitindo isso através das aulas. Né? E uma boa aula de um pesquisador significa que esse é um pesquisador que produz, que corre atrás, né, que estuda. Né? Então, é muito trabalho. Né? É verdade que você passa horas e horas aí lendo, trabalhando, mexendo com dados, atendendo alunos, né? Atendendo pessoas de fora da universidade, mas isso traz uma sensação fantástica, né? É muito gratificante. Então, se você está correndo atrás, quer ser um jovem produtivo, né? É trabalho. Né? Uma vez me perguntaram, né, dos gênios. Pessoal, gênios é aquele ponto que é fora da curva. Ele está fora da média, né? Fora da mediana, né? Fora do desvio padrão. Né? E o que você faz com um dado que está fora do seu desvio padrão? Né? Agora, para aqueles que entendem um pouco mais. Né? Você simplesmente descarta. Por quê? Porque Exatamente. é coisa rara. O resto está dentro desse parâmetro, dessa faixa. Então, na verdade, é trabalho. Né? Você vai ter, sim, que talvez num fim de semana trabalhar, né? Porque você tem que escrever um artigo. Você vai ter, sim, que talvez num feriado você estava querendo viajar, mas, né, não vai conseguir. Então, na verdade, é muito trabalho, né, e muita dedicação. E gostar daquilo que você está fazendo. Eu digo para vocês que é gratificante. Né? Cansa, mas é muito gratificante. Excelente, Técio. Olha, a gente chegou no final da live, passou o tempo bem rápido, eu nem senti, né? E eu deixei você, nem deixei você tomar água, né? Às vezes quando eu Você tomo. praticamente não conseguiu tomar água. Mas assim, eu adorei.
sabe, foi a primeira live do canal, por isso que eu te chamei, eu te conheço já, você foi meu supervisor no pós-doc, na USP, em 2012, e eu conheço seu trabalho, o seu currículo é impressionante, e quando eu crescer, quem sabe eu me torne aí Ah, parecido com é, você, Augusto. É. né? E assim, olha, eu acho não, né? Eu estou convicto de que todas as tuas dicas, tuas informações, baseado na tua experiência de anos aí na academia, com certeza agregaram muito valor para aqueles que estão nos assistindo. E como esse vídeo vai ficar mais tempo aqui no canal, o interessante é que essas informações são atemporais, né? Então, quem não conseguir assistir hoje, porque tinha algum compromisso, vai estar assistindo futuramente. Então, você vai estar continuando ensinando futuramente para quem vai estar assistindo seu vídeo. E uma coisa que eu costumo falar é o seguinte: o tempo é uma coisa extremamente importante, porque a gente não consegue voltar atrás para ganhar tempo. Então, você, aqui conosco, cedeu o tempo da sua vida, né, que a gente está naquela anticlepsidra, né? E para vir aqui, para falar com a gente, para falar com os alunos, me ensinou também muita coisa que você falou, eu vou agregar também no conhecimento que eu tenho um pouco a respeito do assunto. E esse tempo que você doou para a gente, assim, olha, o agradecimento que eu tenho para você é gigantesco, é enorme. Eu espero que a gente possa voltar a um bate-papo futuramente sobre, por exemplo, projetos científicos e falar especificamente de projetos, como elaborar bons projetos. A gente sabe como a FAPESP é extremamente exigente e você tem alunos orientados com bolsas da FAPESP, você sabe como é que a coisa acontece. E eu espero também que você tenha gostado, porque eu acho que é um assunto que eu não vejo você muito em lives. Né? Você fala de mudanças climáticas, dinâmica, meteorologia, secas, enchentes, e eu espero que você tenha curtido também aqui essa live que a gente fez. Curti muito, Augusto. Na verdade, como eu disse no início, acho que foi algo diferente. Né? Você não encontra esse tipo de pergunta, né? Ou esse tipo de inspiração para poder estar conversando. E aí, realmente, a experiência vale muito. Né? É claro que é o esforço de cada um, né? Como fazer, mas se você tem umas dicas, né? Uns direcionamentos, isso ajuda muito. Né? E aí eu espero realmente que eu tenha contribuído um pouquinho, né, para todos aqueles que estavam aqui conosco assistindo. Né, vi várias pessoas, vi a minha irmã, Valéria, estava aqui Ah, que legal. conosco, a Kátia, que nós conversamos algum tempo A Kátia Braga, ela atrás. está aqui, a Então, Paola tem Campos bastante aqui de gente Manaus. aqui agradecendo, fico muito contente. Né? E se eu pude ajudar, para mim é uma satisfação. Obrigado mesmo pelo convite. Com certeza, Técio, vai agregar muito valor às suas informações para a gente. Agradeço mais uma vez. E também eu vou parabenizar, né, aqueles que ficaram com a gente até aqui o final dessa live e tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não me preparei muito para. Como foi a primeira live, né? Vocês viram lá o problema técnico do início que eu estava ali enrolando. Mas quem sabe no futuro a gente separe umas perguntas para que os que estão nos assistindo possam fazer, né? Então, mas Técio, mais uma vez obrigado. Eu vou encerrando a live por aqui. Acho que já está Ó, tarde aí em São Paulo também. sim. Fique com Deus, Obrigadão tá? mesmo. E tudo de bom para todos. Um Tudo de abração, bom para Técio. vocês e todos aqueles que estão nos vendo. Obrigado mesmo. Tchau, tchau. Tchau. Aqui, encerrar o vídeo.